Estamos comemorando o primeiro domingo da Quaresma e talvez poderíamos nos perguntar por que celebrar este tempo, o que significa este tempo, de onde surge, aonde que se inspira. A primeira coisa que poderíamos dizer é que o tempo da Quaresma ele é bíblico, né? A gente poderia dizer, simboliza os 40 anos que o povo de Israel ficou no deserto, caminho à Terra Prometida, e também os 40 dias que Jesus ficou, também vamos dizer assim, em jejum, né? Aqueles 40 dias que ele ficou no deserto, justo o evangelho que hoje a gente vai tentar refletir um pouco como comunidade. Nós poderíamos dizer assim, a primeira pergunta, quando a gente fala de Quaresma, é que projeto pessoal eu tenho para este tempo? Que propósito eu tenho que fazer? Geralmente a gente faz um sacrifício que talvez leva consigo um sofrimento, mas não é um sofrimento pelo sofrimento, não é, vamos dizer assim, um masoquismo. É um sofrimento com uma justificação, tipo, vamos dizer que eu tenha o problema de beber, ou que eu tenha o problema de usar alguma droga, ou sei lá, cada um sabe os pecados ou as fraquezas que tem. Então é um tempo que a gente fala, eu quero fazer o propósito de isto. E coloca nas mãos de Deus. Assim é que a Quaresma vai ter um sentido. Por quê? Porque eu estou colocando nas mãos de Deus. A minha Quaresma vai ser diferente. Eu vou fazer um sacrifício, vou lutar contra as tentações do mesmo jeito que Jesus esteve lutando. Hoje a liturgia nos apresenta a leitura, essa primeira leitura do livro do Gênesis. E a gente veio aquela passagem, vamos dizer, da árvore da vida. Deus coloca Adão e Eva e eles estão no paraíso e fala para eles, vocês podem comer de todos os frutos, menos desta aqui, que é a árvore do bem e do mal, né? E colocou no meio. E deixou eles sozinhos, vamos dizer assim, na liberdade deles escolherem. Porém, a serpente, que representa a tentação, a serpente que representa ideias contrárias a Deus, dentro, vamos dizer, na cultura cananeia, a serpente era aquela que pegava o povo e levava longe da lei. Então, ele obrigava, vamos dizer, motivava o povo para não seguir os preceitos do Deus Javé. E nesta leitura do livro do Gênesis, a serpente também ela vai atuar como aquela que vai colocar a dúvida na Eva, no Adão, e, sobretudo, vai falar para eles, vocês querem ser igual que Deus? Então, vocês têm que comer desta árvore. Então, a serpente é aquela que faz a sedução, vamos dizer, ela entra e faz que Adão e Eva escolham o caminho ou o fruto que estava proibido. Depois de que eles comem desse fruto, a gente não sabe que fruto que era, porém depois que eles comem desse fruto, o pecado entra na terra. E a gente poderia dizer o seguinte, é muito interessante esta passagem. Quando Javé estava caminhando com Adão e Eva, eles não sabiam que estavam nus. Quando eles comem desta árvore, no momento, a Bíblia diz, os olhos deles se abriram. E eles viram que estavam nus. Aí eles se esconderam, porque estavam com vergonha. Quando Javé entra no jardim e fala para eles, aonde que está você, Adão? Aonde que está você, Eva? Ou eles estão escondidos. E Javé fica, vamos dizer, surpreso, fala, vocês comeram da árvore do bem e do mal. A resposta, ninguém quer assumir a culpa. Adão fala, esta mulher que você me deu como companheira. Eva, pelo contrário, vai dizer, a serpente foi aquela que me fez cair em pecado. Porém, a justificativa, e Deus vai dizer agora, daqui para frente, você vai ter que trabalhar para ganhar o pão com o suor da sua frente. Você vai ter que ter os filhos também com a dor que toda mãe concebe os filhos. Poderíamos dizer que essa é a primeira entrada, a primeira tentação que o homem e a mulher têm que, vamos dizer, passar, porém eles não conseguem vencer. A segunda leitura, São Paulo faz uma comparação entre Jesus e entre Adão. Ok, o pecado entrou no mundo por Adão e por Eva. E Adão representa aquele homem que não seguiu, não foi obediente a Deus.
Jesus, muito pelo contrário, representa o homem obediente a Deus, que faz a vontade de Deus e segue os mandamentos. Então a gente poderia dizer assim, se por um homem e por uma mulher entrou o pecado na terra, também por um homem e por uma mulher esse pecado vai sair. Jesus é o novo Adão, que consegue vencer o pecado, ele consegue, vamos dizer assim, ir além daquilo que se imaginava. Por quê? Porque Jesus consegue vencer este pecado. E Eva, por isso que simbolicamente é representado como Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora das Graças, com uma serpente embaixo dos pés dela. Quer dizer, é Maria também, aquela mulher, nova Eva, que consegue vencer o pecado. Entrando já no Evangelho de Mateus, um evangelho muito bonito que humanamente também nos prepara e nos coloca alertas para este tempo de Quaresma, a gente poderia dizer o seguinte: Jesus tinha duas naturezas. A natureza divina, ele era Deus, porém também tinha a natureza humana. Muita gente fala assim, ele venceu as tentações porque ele era Deus. A gente não pode esquecer que ele também era homem. E como homem, sofria, sentia e talvez passava as mesmas coisas que você passa, aquilo que você sente, ele mesmo sentia. Agora, imagine ele fica no deserto. O que é o deserto? O deserto, dentro da Bíblia, é o local de oração, é o local onde a gente, como sente falta de tudo, entra em contato com Deus. Então ele estava lá no deserto, caminhando, e o demônio, ou o mal, se apresenta a ele em três tentações. A primeira tentação que, vamos dizer assim, o demônio vai querer colocar para ele, vai ser a proposta de dizer assim, a proposta da abundância. Quer dizer, se você quer ter tudo isto, vamos dizer, tudo isto que nós temos, basta você se colocar nas minhas mãos, que eu vou dar tudo para você. Ou quando Jesus estava sentindo fome, imaginem vocês 40 dias sem comer nada, e o diabo ou o demônio fala, se você é o Filho de Deus, então transforme estas pedras em pão. Aquele desejo de riqueza, aquele desejo de dizer aquela abundância, eu tenho muito. E Jesus vence esta tentação dizendo, não tentarás ao Senhor teu Deus. A segunda tentação é a tentação do prestígio, né? Se você então é o Filho de Deus, por que você não se joga desta pedra e Deus vai mandar os seus anjos para que peguem você e você não caia no chão? Porém, Jesus fala, não tentarás também ao Senhor teu Deus. Quer dizer, Jesus mesmo, ele poderia utilizar o exército celestial, porém ele vence esta tentação com sua própria força. Finalmente vem a tentação do poder. O demônio leva ele lá, mostra todos os tesouros da terra, os templos, os palácios, e fala para ele, se você ficar de joelhos frente a mim, eu vou te dar isto. Porém, Jesus vence dizendo, afasta-te de mim, Satanás. Quer dizer, você não vai tentar-me. Se a gente olha um pouco essas três tentações e quer atualizar, hoje em dia estão bem presentes também na nossa vida. Aquele desejo de glória, né? Às vezes a gente vê muita gente procurando a riqueza, procurando o bem econômico, mas descuidando a palavra de Deus. E a Bíblia mesmo, Jesus mesmo fala, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, se você honestamente está lutando, está trabalhando, está fazendo bem, para conseguir o bem-estar de você, que bom. Mas não esqueça que não só a riqueza vai preencher o teu coração. Você precisa também da palavra de Deus. Você precisa praticar, vamos dizer, a caridade. Você precisa ser realmente um filho de Deus. Segunda coisa, o desejo de glória, de que todo mundo te louve, né? A gente o supera, dizendo assim, com o serviço, a humildade. Eu lembro um padre que dizia assim, dentro da igreja, às vezes todo mundo briga por ficar na frente. Mas quem quer pegar a vassoura para limpar aquela igreja?
Quem quer ficar, vamos dizer assim, escondido, aquela senhora que passa os purificadores, os corporais. E isso é uma coisa que ninguém vê, mas ela está fazendo com tanto amor. O serviço deve ser um serviço que eu faço por amor, sem esperar nada em troca. Quer dizer, Deus me ajuda para que eu possa ajudar aos outros. E finalmente, a tentação do poder, que às vezes a gente quer que todo mundo esteja nos servindo, que todo mundo esteja aí perto, ela se vence com a humildade. E o mesmo Jesus, ele nos mostra como. Se ele tivesse seguido o que o povo queria, ele sem dúvida teria sido rei. Porém, ele sempre é claro, eu não vim para isso, eu não vim para ser rei, eu vim para libertar o meu povo. Nesse começo da quaresma, eu gostaria de dizer assim para toda a comunidade brasileira que nos acompanha, eu gostaria de dizer assim, se a gente tem um objetivo na vida, a gente tem tentações, a gente pode ver muitas coisas ruins, porém, se também a gente tem a Deus no coração, com certeza que a gente vai conseguir vencer. A serpente, representada pelo demônio, continua tentando as pessoas, talvez hoje mais que nunca, talvez hoje em formas diversas, talvez através da internet, talvez através do mau uso do celular, talvez no excesso do videogame, talvez cada um sabe qual seria, vamos dizer assim, aonde que o demônio está te tentando, aonde que o demônio está lutando para te tirar do caminho de Deus. Que você tenha as forças, que você tenha a palavra de Deus para vencer estas tentações e que Jesus, que venceu as tentações, esteja sempre contigo, te ensinando, acompanhando, que se você tem Ele no coração, você vai vencer toda a tentação que venha de onde vier. Que Deus abençoe, um abençoado primeiro domingo da quaresma.